Meus irmãos, na exposição do Evangelho de Lucas, hoje nós temos um texto bastante peculiar, bastante singular. Lucas capítulo 3, de 23 a 38. Lucas capítulo 3, de 23 a 38. Você que já abriu, diz assim a palavra do Senhor. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José, José filho de Matatias, Matatias filho de Amós, Amós filho de Naum, Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai filho de Maate, Maate filho de Matatias, Matatias filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá, Jodá filho de Joanã, Joanã filho de Reza, Reza filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri filho de Melqui, Melqui filho de Adi, Adi filho de Cozã, e este Eumadã, filho de Er filho de Josué, Josué filho de Eliezer, Eliezer filho de Jorim, e este de Matat, filho de Levi, Levi filho de Simeão, Simeão filho de Judá, Judá filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim filho de Meleá, Meleá filho de Mená, Mená filho de Matatá, e este filho de Natã, filho de Davi, Davi filho de Jessé, Jessé filho de Obed, Obed filho de Boaz, e este filho de Salá, filho de Naasson, Naasson filho de Aminadab, Aminadab filho de Admin, Admin filho de Arni, Arni filho de Esrom, este filho de Pérez, Pérez filho de Judá, Judá filho de Jacó, Jacó filho de Isaque, Isaque filho de Abraão, este filho de Tera, Tera filho de Naor, Naor filho de Serug, Serug filho de Ragaú, Ragaú filho de Faleque, e este filho de Eber, filho de Salá, Salá filho de Cainã, Cainã filho de Arfaxade, Arfaxade filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque filho de Metusalém, Metusalém filho de Enoque, Enoque filho de Jared, e este filho de Malael, filho de Cainã, Cainã filho de Enos, Enos filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Meus irmãos, a palavra que mais tem neste texto é algo que tem em comum com todos nós. É comum a mim e a você, que é a condição de filho. Hoje nós vamos caminhar por esse texto extremamente peculiar e nós vamos, dentro dessa perspectiva do tema, voltando às origens, nós vamos falar sobre a genealogia de Cristo. O que é que nós podemos tirar da genealogia de Cristo? Algo que nós podemos colher daqui, primeiro, que a genealogia de Cristo fala de família, um projeto de Deus. Que a genealogia de Cristo fala de providência, de cuidado de Deus. E é dentro dessa temática que nós vamos caminhar hoje. Eu faço uma pergunta a você, você não precisa me responder em voz alta, mas no seu coração apenas, né? Você se lembra do nome do seu tataravô? Ou do seu tataravô? A minha pergunta é uma pergunta retórica, porque eu não me lembro e eu acredito que nenhum de vocês se lembra desse ascendente. E aí nós vamos pensar, por que um texto desse nas Escrituras? Certamente alguns nomes aqui nós conhecemos, e eu quero olhar para esse texto e quero pensar na genealogia de Jesus, olhando para
lógica de Aristóteles. E Aristóteles, a lógica dele não era uma ciência, mas era um instrumento para pensar o que é correto. E ele sempre fazia isso por meio de um silogismo, que é a apresentação de alguns argumentos dos quais se infere, se chega a uma conclusão. E olhando para esse texto, me veio à mente que, primeiro, essa genealogia está na Bíblia, nós não temos como contestar isso. Que a Bíblia é inspirada por Deus, logo, a conclusão, depois da premissa maior e da premissa menor, é que essa genealogia foi inspirada por Deus, e como consequência disso, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Na sociedade grega era muito comum as genealogias. Os homens costumavam muito com isso. O texto começa logo no versículo 23, ele nos dá uma informação, afirmando que tinha Jesus cerca de 30 anos quando começava o seu ministério. Normalmente as pessoas atingiam a idade adulta ou começavam a sua vida pública com 30 anos. Os levitas também seguiam essa mesma perspectiva. E aí ele traz a informação que diz, olha, era como se cuidava. Ele está falando de Jesus, ou seja, era conhecido. Então as pessoas conheciam essa perspectiva genealógica, conheciam a figura de Jesus. Então, essas genealogias eram muito comuns naquele tempo. Hoje nós não temos genealogias tão longas, mas baseadas nela nós podemos traçar aí alguns passos, alguns ascendentes e fazer pontinhos entre colchetes para dizer que depois nós somos filhos de Deus. Lucas apresenta essa genealogia e nós vamos encontrar algumas diferenças dessa genealogia de Lucas com a de Mateus. Na de Mateus ele coloca os nomes de algumas mulheres. Estudiosos discutem e eles não chegam a uma conclusão cabal, mas eles discutem se, por exemplo, uma delas, a de Lucas, por exemplo, estaria baseado na ascendência de Maria. E Mateus estaria baseado na ascendência de José. Mas eles não chegam a um consenso com relação a isso. Mas aí eu vou pegar o exemplo de um teólogo que eu mencionei semana passada, em que ele fala que quando nós vamos comer um peixe, é melhor nós pegarmos o espinho e deixarmos para que nós tenhamos tempo para saborear apenas a parte de mais substância, que é a carne do peixe. E nós vamos ficar com essa parte melhor. Então Mateus, por exemplo, ele nos seus 2 primeiros capítulos, ele fala acerca da genealogia de Jesus, na Palestina da época, e Jesus era conhecido como filho de Davi. Então trazer esta informação do filho de Davi é extremamente significativo. Então Lucas também nos traz essa informação dizendo que Jesus era filho de Davi. Afirmar que Jesus era filho de Davi era o mesmo que afirmar que Jesus era aquele que estava ligado à aliança feita com não apenas Davi, mas com Abraão, com Noé. Então o povo entendia que essa colocação trazia todas as informações dentro dessa informação. Então tanto Lucas quanto Mateus, ele traz uma genealogia mais ou menos seletiva. Então Mateus ele traz uma genealogia que não está completa. Se nós formos estudar detalhadamente, alguns nomes estão faltando. Lucas também, mas não tem grande importância para a maneira de nós compreendermos o que Deus quis colocando essa genealogia nas Escrituras.
Então, o que há de importante é que, primeiro, Jesus é filho de Davi. Jesus é aquele que ocuparia o trono de uma maneira diferente como Davi. Então, o próprio profeta Isaías, ele, quando profetizou, afirmou que Jesus era o filho os títulos seriam maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, príncipe da paz. E ele traz esses adjetivos e ele diz: olha, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então esse filho de Davi prometido é este que agora é anunciado por José, e que Lucas, depois de uma grande pesquisa, nos traz essa genealogia. Lucas, muito cauteloso, Lucas tem um olhar grego, diferentemente do olhar de Mateus, que está escrevendo para judeus, e Lucas está escrevendo para gregos. Por isso, na perspectiva grega, as coisas precisam ser muito bem explicadinhas. Grego é muito racional, então ele é lógico, ele precisa da lógica, ele precisa da lógica aristotélica, ele precisa que as coisas possam ir se encaixando. E por isso Lucas traz uma genealogia, inclusive, maior. Embora as promessas de Deus parecessem tão longamente adiadas na perspectiva do povo, então Lucas mostra isso, Mateus também no capítulo 1 mostra, né? Esta demora demonstra que o povo de Israel, o povo de Deus, não foi esquecido. Esse Messias esperado, e agora esse Messias que havia sido prometido, ele chega, e essa genealogia mostra que esses elos constituem um instrumento que demonstra a deidade de Jesus, que Jesus é filho de Deus, que Jesus é realmente o Messias esperado. Jesus também é filho de Abraão. Tanto Mateus quanto Lucas colocam isso na descrição da sua genealogia. Jesus estava cumprindo a promessa feita da aliança de Deus. Então é isso que ele está querendo deixar claro. Ele está apresentando Jesus para gregos, para gentios, e aqui nós estamos falando de Lucas, né? Numa perspectiva muito próxima do que Mateus estava falando. Então Jesus, na verdade, é aquele esperado, e o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então também o apóstolo Paulo demonstra que Jesus é aquele que era esperado pelo povo de Deus. Mas qual a importância da genealogia para nós? Talvez você dissesse: puxa, mas precisava estar nas Escrituras, né? Essa genealogia? Não sei, talvez não precisasse, né? Naquele tempo, na Antiguidade, no Oriente Médio, era extremamente importante esses dados. Havia registros públicos disso. Historiadores como Flávio José deixa isso bastante claro na sua obra. Então, é algo que talvez seja um pouco estranho a nós, mas era muito comum. E tanto Lucas quanto Mateus colocam isso, e alguns historiadores, alguns estudiosos afirmam que parte da motivação ou do objetivo era porque naquele primeiro século, aqueles questionamentos acerca da deidade de Jesus pairavam ainda no seio da igreja nascente, da igreja primitiva, da igreja que estava começando ainda naquele primeiro formato, né, do povo de Israel. Então muita coisa, muito bochicho acerca da verdadeira deidade de Jesus, né? Os docetistas tinham essa dúvida quanto à humanidade real de Jesus. Então, afirmar que ele é filho de alguém, que esse alguém é filho de um outro alguém, e você montar essa cadeia, é dizer: ele é Deus, ele é totalmente humano, mas é Deus. Então, na cabeça daquele povo, eles tinham que mastigar isso. Então, essa genealogia nos mostra outra coisa. Ela nos mostra que Deus é Senhor da história.
ela nos mostra que Deus construiu cada detalhe. E aí nós vamos ver a providência e o controle soberano de Deus sobre cada homem e cada mulher que fizeram parte da história, desde Adão. Então nós vamos pensar essa mensagem hoje, o que Deus tem para nós acerca de toda essa genealogia, é que a família está nas entrelinhas desse texto. Nós temos aqui pai, nós temos filho, nós temos gerações. Então nós vamos tentar entender todas as questões que envolvem a importância dessa genealogia, pensando acerca de como Deus conduziu todas essas coisas. Nós vamos encontrar aí, especificamente na genealogia de Mateus, a presença de 4 mulheres: Raabe, Rute, Tamar e Batseba. Se nós olharmos um pouco mais de perto, nós vamos perceber que todas essas mulheres têm no seu histórico uma dificuldade ou um problema na área sexual. Raabe foi a prostituta que ocultou os espias quando foram olhar a terra, conforme Josué menciona. Todas essas mulheres eram estrangeiras, ou seja, eram gentias. Rute era moabita. Rute vem de uma linhagem em que havia incesto nos seus ancestrais. As filhas de Ló, quando não puderam ter filhos, elas acabam embebedando o pai e elas acabam coabitando com o pai. E o filho que nasce recebe o nome de Moabe. E Rute é dessa descendência. Nós vamos encontrar estas questões, mas por que, por exemplo, Mateus traz o nome dessas mulheres? Batseba nós conhecemos, ainda que não dependesse dela totalmente, ela se envolve no adultério com Davi. Então nós percebemos que Deus, na história do povo de Israel, Ele é o Senhor da história e Ele pega pessoas que têm comportamento que aos olhos humanos são comportamentos inaceitáveis, e Ele vai construindo a história na sua providência, mudando a história para que ao final o Redentor venha. D.A. Carson é um estudioso do Novo Testamento. Ele falando acerca de Mateus, ele diz que nós não temos dificuldades, não sabe se Raabe é realmente a mãe imediata de Boaz, né? E como eu disse, isso não guarda grande importância para nós, né? Mas mostra como Deus foi conduzindo todas as questões. O fato é que tanto Lucas quanto Mateus apresentam uma genealogia objetivando ligar Jesus a Adão, filho de Deus. Jesus, filho de Deus. Nós temos muita tranquilidade para aceitar isso. Nós já temos no nosso coração isso muito bem arraigado. Então nós vamos ver que as diferenças básicas nessas duas genealogias é apenas a omissão de um nome ou de outro e a inserção de nomes de mulheres lá em Mateus. Mas o ponto principal é que Jesus não surgiu ao acaso. Jesus não surgiu aleatoriamente. Não é um homem simplesmente que apareceu e se intitulou o Messias, mas é alguém que tem toda uma história, que é possível voltar à origem para que nós possamos entender. Ele tem a autoridade real de Davi. É aquele que veio para que a descendência de Abraão
abençoasse todas as famílias da terra. Então o objetivo principal, tanto de Mateus como de Lucas, trazendo a genealogia, é falar acerca daquele que foi prometido e daquele que havia de vir. E algo que nós entendemos que essa genealogia nos traz algumas coisas interessantes, né? Tem algumas omissões. Estudiosos dizem que a escolha dos nomes dessas genealogias, elas têm um padrão óbvio, né? Robão, por exemplo, era pai perverso de Abias, e ele era pai de rei Asa, que fez o que era bom perante o Senhor, e Asa foi pai de Josafá, que também fez o que era bom perante o Senhor, e Josafá gerou Jeroão, que era perverso diante do Senhor. Então, em toda essa linhagem houveram reis perversos e reis bons, que estão na linhagem de Jesus, mostrando que a graça de Deus, a bondade de Deus, não é por causa da consanguinidade. A graça de Deus é por conta da bondade da providência de Deus. A graça de Deus, a providência de Deus, ela não pode ser manipulada, ludibriada. Portanto, toda essa trajetória Deus cuidou o tempo todo. Então nós devemos olhar toda essa genealogia como uma demonstração de um Deus santo, um Deus sábio, um Deus soberano, que faz todas as coisas para que ao final tudo aconteça da maneira que o Senhor determinou, que o Senhor prometeu, que o Senhor decretou. E aí, quando nós olhamos para nós, e você olha para a sua vida, e eu olho para a minha vida, e às vezes nós olhamos algumas coisas do passado, e nós falamos, olha, se eu pudesse eu faria diferente. Aquele episódio, aquele investimento que não foi bem feito, aquele carro que eu comprei que não foi legal, eu faria diferente. Mas nós entendemos por meio desse texto que não tem 1 milímetro sequer de tudo o que aconteceu até para que Jesus viesse na plenitude dos tempos e encarnasse. Também com você não tem nada, absolutamente nada que tenha acontecido que tenha escapado ao controle e à vontade de Deus. E esse é um sentimento e é um pensamento que nós devemos ter, para não nos trazer arrependimento de talvez coisas que tenhamos feito. O arrependimento, na verdade, não é por ter feito. O verdadeiro arrependimento que nós devemos ter é por conta do pecado, mas não de outras coisas, porque tudo estava nos planos do Senhor, nos planos de Deus. É isso que tanto Lucas quanto Mateus querem deixar claro, nos dando toda essa corrente aqui, que vai de Jesus até Adão, para dizer que ele é filho de Deus. Aqui alguns nomes são omitidos, e nós vamos perceber que, por exemplo, Jorão, Uzias, Acasias, Joás, Amazias, o rei Acabe, Jezabel. Então, essa genealogia nos traz algumas omissões, e que elas não são menos inspiradas por isso. Aprove ao Senhor que não fizesse constar por aqueles que escreveram. Mas nós percebemos que nesta linhagem existiram homens muito perversos. Nós podemos citar, por exemplo, Manassés. Manassés, filho do rei Uzias. Então nós percebemos que Manassés era muito violento, mas ele que queimou seus próprios filhos a Moloque, ele depois tem arrependimento salvífico, nos diz isso o texto, e ele é resgatado. Portanto, quando nós pensamos nesse tema, uma caminhada às origens, olhamos para a genealogia de Cristo, nós vemos que ela fala de família, e de família como um projeto de Deus. Tem um autor
pastor já falecido, um pastor batista já falecido, Exaltino Gomes Coelho Filho, ele falando de família, ele disse assim: você pode ter sucesso nos negócios, você pode alcançar muito sucesso profissional, você pode alcançar grandes riquezas, mas se você fracassar como família, você perdeu tudo. O contrário também é verdadeiro. Ainda que você não tenha um grande sucesso profissional, sucesso financeiro, muitos bens, mas se você tiver uma família abençoada pelo Senhor, se você tiver uma família debaixo da graça do Senhor, é possível superar e enfrentar todas as dificuldades. É possível viver duras realidades, esperando no Senhor, que é um Deus de preservação. Portanto, esse texto nos mostra que Deus sempre cuidou da família. E aí nós estamos caminhando aqui, nós temos visto isso desde o início do livro de Gênesis. Nós temos caminhado e nós entendemos que Deus cria Adão dentro de uma família. Noé salva uma família. Abraão, a sua família, deverá abençoar toda a terra. Do descendente seu sairá aquele que vai abençoar a terra. Jesus também chega em uma família. Jesus sai de uma mulher e Jesus é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Portanto, a história, ela avança para que o Salvador nasça dentro de uma família. Então, esse texto nos traz essa perspectiva. Por isso, falar de genealogia é mostrar que a vida se desenvolve segundo a vontade de Deus. A vida caminha, a minha vida, a sua vida caminha segundo a vontade de Deus. Absolutamente nada acontece fora dos propósitos de Deus. Eu me lembrei de uma música que diz assim, o compositor: tá tudo cinza sem você, tá tão vazio. Chove lá fora, que faz tanto frio, me dá vontade de saber onde está você. Tá tudo cinza sem você. E fica tudo cinza sem o Senhor. Sem o Senhor fica tudo escuro. E algo que nós podemos trazer para os nossos dias, para as nossas vidas, para o coração, olhando esse cuidado amoroso de Deus com a história, com a família, é que você não deve se apavorar com o que está acontecendo. E não estou falando apenas de pandemia, porque isso também é controle de Deus, tem controle do Senhor, nada escapa. O Senhor da história está fazendo com que tudo aconteça nos planos perfeitos, para transformar a criação. Você já pensou nisso? Tudo está acontecendo para que mude você, para que mude a mim, para que eu possa mudar. O que eu preciso mudar? O que você precisa mudar? Na mente, no coração, na atitude. Porque tudo que Deus tem feito é para fazer você segundo a imagem de Cristo. Nós temos essa compreensão clara. O apóstolo Paulo nos fala disso lá em Romanos 8, 29. Por isso nós não precisamos entrar em pânico, nem ocupar o coração e a mente antes com isso, ou seja, preocupar. Deus escreveu a história desde o início. Deus conhece o final da história, a minha, a sua, e o Senhor Jesus veio para demonstrar. Cada ponto desta história pertence ao Senhor. Eu me lembro, certa feita, o pastor Sebastião Veiga, fazendo uma ministração, ele dizia:
ele falava acerca de Abraão. Quando Abraão conhece a Deus, no início ele não sabia quem estava falando com ele, tanto que ali pelo verso 7 do capítulo 12, salvo engano, de Gênesis, ele diz que ele levou um altar ao Deus que lhe aparecera, e mais à frente na caminhada ele leva um altar ao Senhor, mostrando que toda a caminhada com Deus é como se fosse uma corrida de orientação, em que você faz paradas específicas e estratégicas para tomar a sua aguinha, para pegar um novo ponto de orientação. Eu me lembro que uma vez nós fizemos um acampamento de jovens, e aí na gincana nós fizemos uma pista de orientação, em que nós construímos pontos, nós fizemos bilhetinhos, cartõezinhos que eram pregados na mata, e as pessoas, os jovens, eles precisavam aprender os pontos cardeais, onde estava o norte, o sul, o sudeste, o noroeste, né? E eles precisavam contar os seus passos, medir quantas passadas, porque nós dizíamos mais ou menos quantos metros, e em cada ponto ele chegava, mas ele recebia uma outra pista numa outra direção, e ganharia o prêmio a equipe que chegasse de volta com a última informação, ou com todos os cartõezinhos que eram numerados. A caminhada com Deus não é diferente. Quando nós fomos resgatados, quando cada um de nós chegou ao entendimento de quem é o Senhor, de quem é você, de quem é o homem diante do Senhor, começa uma caminhada que necessita, como uma pista de orientação, de novas pistas dadas pelo próprio Senhor, de renovo a cada ponto de parada, para que você possa caminhar, para que você possa ir para os locais que o Senhor diz: olha, é para lá que você tem que caminhar. Nós olhamos a história do povo de Deus dessa maneira, e vemos em todos esses homens, nessa genealogia, que todos eles receberam do Senhor, de uma forma ou de outra, o direcionamento que deviam dar. Aqueles reis que herdaram o reino, eles recebiam responsabilidade, eles sabiam o que fazer, muitos dos quais tomavam uma direção segundo o seu coração, evidentemente permitido por Deus, e faziam o que era mal perante o Senhor. Mas com tudo isso, Deus mostra que mesmo estes homens, fazendo o que parecia justo e correto aos seus olhos, eles não desviaram 1 milímetro sequer do propósito finalístico de Deus. Ainda que nós façamos escolhas que às vezes pensamos: olha, não deu muito certo, por permissão de Deus, mesmo essas escolhas não são capazes de arredar você 1 milímetro sequer dos propósitos de Deus para você, para sua casa, para a sua vida, para que você se torne um adorador melhor, para que você possa cultuar a Deus como Ele deve ser cultuado. Tudo que nós vivemos hoje em dia nos conduz a isso, nos conduz a como nós cultuamos Deus, como nós adoramos este Senhor que demonstrou que Ele é o Senhor da história. Deus escreveu a história desde o começo até o final, e nem 1 milímetro houve mudança de rota. Aos olhos humanos, talvez você pense: o povo de Israel foi levado para a Síria, o povo de Judá foi levado para a Babilônia, extinguiu-se o povo, extinguiu-se a descendência de Deus, extinguiu-se as promessas, como ficaram. Mas o povo voltou do cativeiro, e a descendência do Senhor, a descendência prometida, ela foi dada por Deus. Portanto, não há o que se desesperar, não há o que se angustiar com relação a todas as coisas que nos acontecem, seja na área da saúde, seja na busca de trabalho, seja com a provisão do Senhor. Não é necessário desespero. O apóstolo Paulo,
ele visitando a Ásia com vários companheiros, e dessa viagem na Ásia, depois ele manda Timóteo e Erasto para Macedônia, e ele passa com seus companheiros por uma situação em que ele diz que desespera da própria vida, ou seja, eu acho que vou morrer, eu perdi a esperança na própria vida. Ele enfrentou um alvoroço muito grande, e parece que naquele momento, fazendo a obra de Deus, mas está encontrando grande dificuldade. E às vezes nós olhamos a igreja do Senhor e falamos: Senhor, mas parece que a tua igreja está caminhando a passos tão lentos. Engano nosso. Essa igreja não está caminhando a passos lentos. Ela está caminhando segundo as passadas que o próprio Deus determinou que caminhasse. O apóstolo Paulo, ele dizendo, tinha um grupo de ourives, então liderados, seria talvez hoje, se nós fôssemos achar um modelo, o presidente do sindicato dos ourives daquela época, Demétrio. E o texto nos transparece que o trabalho deles, o ofício deles, o ganha-pão deles, era fazer deuses de ouro. Isso dava uma rentabilidade. E o apóstolo Paulo dizendo que Deus não é feito por mãos humanas. E a preocupação dele era: olha, como é que vai ficar a nossa profissão? Vão extinguir o nosso cargo, nós vamos perder o emprego. E Demétrio chama os outros ourives e causa todo um alvoroço, vão às autoridades. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá na segunda carta, no capítulo 1, verso 8, ele diz assim, olha, o texto diz assim, as palavras de Demétrio: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída, a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Está lá em Atos capítulo 23, verso... aí o apóstolo Paulo diz: olha, porque não queremos, irmãos, no versículo, no capítulo 1 da segunda carta, verso 8, olha, não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, porquanto a ponto de desesperarmos da própria vida. Meus irmãos, esse momento que nós estamos vivendo hoje, de pandemia e outras coisas, nós vimos no carro comentando acerca de um restaurante muito próximo da nossa casa, fechou as portas. Ora, ele tinha uma gama de clientes que eram alunos do Colégio Marista, porque ficava pertinho. Então os alunos iam para a escola, não voltavam, não iam para casa almoçar, moravam longe, então o restaurante tinha uma boa movimentação. Ele teve que fechar, não dá para pagar aluguel e também os servidores. E esse não é apenas um exemplo, nós temos ouvido de muitas portas se fechando no meio empresarial. Mas nós não podemos olhar isso sem olhar o cuidado e o controle de Deus sobre todas as coisas. Por isso nós não desanimamos, por isso nós temos no Senhor a esperança. Eu me lembro de um desenho animado que entrega a idade e os meninos mais novos não viram, né? Os Thundercats. Eu me lembro que o líder dos Thundercats, né? O Lion pegava a sua espada, colocava na frente do olho e ele dizia: dá-me uma visão além do alcance. Nós estamos precisando de uma visão além do alcance. Olhar essa genealogia e conseguir extrair nas entrelinhas cada nome desse daqui e ver aquilo que Deus fez por meio de cada nome e ver Deus como conduzindo a história, fazendo com que Boaz, mesmo não sendo aquele que tinha a preferência de se casar com Ruth, fazendo com que ele se case com Ruth. E nós vamos ver, se nós entrarmos em cada detalhe aqui, nós vamos perceber Deus conduzindo cada momento.
Deus tem caminhos que parecem estranhos de executar a sua providência. Parece que a conta não fecha. Deus tem caminhos estranhos na sua providência, inclusive de retribuir os malfeitores. Quando nós olhamos para o Salmo de Asaf, nós vemos Asaf extremamente preocupado porque o ímpio prospera. Aquele que não adora a Deus prospera, vai muito bem, obrigado. E ele diz que quase os seus pés deslizaram, resvalaram, vacilaram. E depois no templo ele entende e ele volta ao Senhor. Eu me lembro, olhando o texto, a fim de punir Davi dos seus pecados hediondos, nós conhecemos bastante essa história. E há algo interessante nessa história, que tendo Davi pecado contra o Senhor com Batseba, mandado ou colocado Urias na frente de batalha, onde ele certamente morreria, para que ele pudesse ficar com a mulher de Urias, e depois ele cai na historinha de Natã, que diz, olha, um fazendeiro rico que tinha uma porção de cordeirinhos, né? E ele acampou na casa de um pobre, e mesmo tendo muitos cordeirinhos, ele pega a única ovelhinha que aquele pobre tinha, que cuidava no colo, que colocava, que alimentava, e ele mata. E diz que o coração de Davi fica irado com relação a isso, e ele decide uma sentença. Ele diz, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso será morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais. Por ironia, os 4 filhos de Davi são desgraçados. Natã diz que, eis que a tua própria casa suscitarei contra ti, palavra de Deus contra Davi, em 2 Samuel capítulo 12, no verso 11. Portanto, os filhos de Davi caíram em desgraça. O primeiro filho de Batseba morre. A filha Tamar é estuprada. O meio-irmão de Absalão, Aminon, estupra Tamar. Absalão se volta contra Davi e depois é morto. 4 vezes mais, como havia sentenciado. Tudo isso faz parte da história do povo de Deus. Mas essas coisas não arredam Deus. Essas coisas não manipulam, não permitem que a história seja manipulada. Portanto, algo que nós aplicamos para as nossas vidas, que nós devemos atribuir a Deus toda a glória, por toda a história, por tudo que Ele faz, porque tudo que Ele faz é santo. Olhando a genealogia, nós entendemos que a genealogia de Cristo fala de providência e do cuidado de Deus. Nós temos visto isso. Essa genealogia, ela percorre caminhos que, olhando aos nossos olhos, parece que Deus não faz sentido. Parece que as coisas não foram muito bem planejadas. Mas depois nós entendemos que Deus está exercendo a sua providência santa. O reverendo Heber Campos, o pai, ele define providência de Deus como atividade do Deus triuno, que provê as necessidades de todas as suas criaturas. Na sua providência, Deus provê tudo o que você precisa. Na sua providência, Deus dirige todos os seus passos, como fez com cada homem e cada mulher dessa genealogia. Deus governa a obra da criação. Deus retribui todas as obras más. A providência de Deus concorre para o bem daquele que ama o Senhor. Deus participa de todos os atos das criaturas racionais. Isso significa que Deus está fazendo todas as coisas para que cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor. Percebe? Você consegue perceber Deus trabalhando na sua vida, na sua casa, em você, na sua mente, no seu coração? E eu digo isso porque às vezes não é fácil. Às vezes eu me vejo e falo, olha, eu queria se eu pudesse, eu mudaria isso em mim.
Algo que, por exemplo, eu mudaria a minha voz. Meus irmãos, vocês não têm ideia. Quando eu ouço a minha voz na gravação, eu penso: Senhor, misericórdia, o Senhor poderia ter me dado uma voz, talvez, de um locutor de rádio, do Jairo, talvez. Uma voz mais grave. Não, mas Ele me deu essa. Ele me deu essa maneira de falar que às vezes em casa os meninos falam: o senhor está brigando? Não estou brigando, só estou sendo mais assertivo talvez na argumentação. Mas isso também é dádiva de Deus. Tudo o que você tem é providência do Senhor. Sejam bens, mas sejam características essenciais suas. O Senhor é aquele que não dorme. O Salmo 121, a partir do verso 3, ele fala disso. Ele diz: olha, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormita o guarda de Israel. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor não deixa a história correr e vai descansar. Ele cuida da história de cada detalhe. Ele sabe que hoje nós estamos aqui. Ele sabe o que vai no seu coração, na sua mente, no meu coração, na minha mente agora. E Ele consegue conjugar todas essas coisas para um fim santo, para que a igreja do Senhor torne-se cada dia mais santa. Cada detalhe, nada escapa ao Senhor. Essa genealogia nos mostra que Deus não abandona a sua criação. E isso nós precisamos falar com boca cheia, para nos lembrarmos, sobretudo em momentos de dificuldade, que Deus não abandona a sua criação. Pelo contrário, Ele vai conduzindo por caminho perfeito, ainda que aos nossos olhos pareçam estranhos. Parece que não faz sentido. Quando o Senhor governa a sua vida, nada poderá te molestar. E é nada mesmo. Não, mas eu tive aquele infortúnio. Aos olhos do Senhor não foi, talvez, um instrumento para moldar alguma coisa no caráter. Essa história toda nos mostra isso. Quando nós nos lembramos da história do povo de Deus, nós percebemos que cada detalhe foi sendo conduzido para que as coisas acontecessem. Pela providência de Deus, Ele transforma pessoas. Ele transforma a mim, transforma você. E nós vamos ver que nessa genealogia, quando nós olhamos para os reis Ezequias, que havia recebido a promessa de que morreria, e aí ele vai chorar diante do Senhor e ganha mais 15 anos, Manassés não tinha nascido ainda. Jesus é da descendência de Manassés. Então, entender esse Deus que controla todas as coisas com a mão santa, com um propósito santo, controla a mim e a você, e controla a igreja do Senhor. A providência de Deus organiza todos os acontecimentos. Cada elo dessa corrente, como diz o teólogo MacGregor Wright, é forjada na bigorna de Deus. Você sabe o que é a bigorna? Aquela peça de ferro que você coloca a peça aquecida e vai dando para ela o formato a custas de marretada. Cada elo dessa corrente aqui, ela foi forjada pelo próprio Deus. Não tem protocolo humano capaz de captar, de entender como uma pessoa será transformada à imagem de Deus. Você não sabe como seus filhos serão transformados à imagem de Cristo. Como nós, Jairo, seremos transformados dia após dia à imagem de Deus. Esse é o objetivo, para que tenhamos a semelhança do Senhor novamente. Nem as variáveis que aconteceram ao longo de todos esses homens que são filhos, que são pais, que foram reis, experimentaram Deus conduzindo a história. Cada situação, tudo pela santa providência de Deus. Deus começou desviando você do caminho das trevas, abrindo seus olhos, te dando um coração amolecido,
um coração capacitado para ser tocado, sensibilizado quando ouve a palavra de Deus. As Escrituras te desviam da mentira para a verdade. Deus te dá na igreja pessoas sábias para caminhar com você. Deus te dá na igreja pessoas que precisam ouvir você e ouvir conselhos sábios, conselhos que estejam ancorados na Escritura. Uma lapidação mútua que Deus vai dando. Nós estamos vivendo tempos de situações e circunstâncias desafiadoras, mas nós crescemos em meio aos desafios. Só os desafios que nos fazem crescer. Eu fico imaginando que nós vamos sair da pandemia, talvez daqui a 20, 15 anos. É provável que nós consigamos entender melhor o dia de hoje. Porque nós não conseguimos ainda mensurar onde é que isso vai desembocar. Quais as transformações? Algumas nós já imaginamos. Eu acho que nós vamos usar máscara por um bom tempo. Eu imagino que aqueles que trabalham de home office, essa coisa realmente vai perdurar por muito tempo. Vai mudar toda a questão profissional. Já mudou. Antes da pandemia não tinha plataformas como o Zoom, com essa disposição que existe hoje. Muitas coisas chegaram para ficar. E nós temos que olhar isso pela perspectiva do nosso Deus. Eu queria caminhar para a conclusão, meus irmãos, nos lembrando do que Tiago nos fala na sua carta. No capítulo 1, verso 16 a 18, ele diz: olha, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto do Pai, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O Deus de hoje é o mesmo Deus de ontem. É o mesmo Deus que fez e que moldou Adão. Ele diz: olha, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Nada escapa. Você é o que Deus quer que você seja. O que te acontece é o Senhor quem deseja. Talvez, ouvindo essa genealogia, nós... Agora não, mas talvez antes nos perguntássemos: era necessário realmente ter, ou nós poderíamos ter pulado esse texto? Pastor Silvio poderia tê-lo não inserido na sequência das ministrações. Mas esse texto inspirado, palavra de Deus, útil para o ensino, para a correção na justiça, para que nós sejamos capacitados, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Também esse texto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 15, ele diz: olha, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Fazendo uma ligação, esse texto deve nos trazer esperança. Esse texto deve trazer consolo nos momentos difíceis. E aí ele diz um pouco mais à frente: e o Deus da esperança vos encha de gozo e paz ao vosso crer, para que sejais ricos em esperança no poder do Espírito Santo. Olhar a genealogia, agora você vai olhar a genealogia e todas as outras que estão aqui e pensar: esse texto veio para me trazer consolo, esse texto veio para me trazer esperança. O David Powlison fala, e os momentos mais difíceis para a gente olhar, a boa mão de Deus conduzindo as coisas, é quando nós estamos com grandes dificuldades. E o David Powlison, um teólogo da área do aconselhamento bíblico, foi diretor do CCIF, durante um longo tempo, faleceu no ano passado, em junho, dia 7 de junho do ano passado. Ele fala que nós somos mudados também pelo sofrimento, nas lutas e nos problemas.
Deus usa isso também para nos mudar. E Ele diz, olha, Deus trabalha em nós em meio aos problemas, porque problemas chamam a nossa atenção. As dificuldades nos fazem carecer dele, ou pelo menos compreender que nós carecemos dele. Martim Lutero dizia que as tribulações eram o seu maior professor, porque faziam a escritura e a oração se tornarem vivas. Lutero estava dizendo, eu oro com muito mais vivacidade, com o coração muito mais quebrantado em meio às tribulações. As lutas nos forçam a necessitar de Deus. Olhar para esse texto é olhar para o Senhor conduzindo a história, entender que todas as circunstâncias fazem parte da providência de Deus, que nós somos família de Deus, que nós nos inserimos nessa genealogia como filhos de Deus, aqueles que são objetos do cuidado de Deus, da correção de Deus. Nós aprendemos como Jesus, vendo como Ele agia. E David Polish diz que, ao trazer a Escritura para o coração, ao olhar esse texto com o coração, você se torna como uma árvore plantada junto às correntes de água, dando fruto na estação apropriada. Portanto, de agora em diante, quando você olhar esta ou outra genealogia, desconfie se você não perceber a mão de Deus conduzindo cada detalhe. Desconfie se você não compreender o significado de família que Deus colocou você. Não tem um aqui que não seja filho. Ninguém consegue dizer, eu não sou filho. Esse contexto de família está internalizado, está arraigado, e Deus protege, sempre cuidou do seu povo, e a família sempre esteve em um alto grau. Portanto, é dessa maneira que nós devemos olhar esse texto e ver Deus como Deus de providência. Um Deus que cuida. E às vezes nós pensamos que a providência é só, puxa, eu cheguei com o meu carro, uma vaga de estacionamento, opa, providência de Deus. Também. Mas as outras coisas que nós olhamos e falamos, providência de Deus também. Tudo é cuidado do Senhor. Vamos orar. Deus santo, Deus bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por essa genealogia, que às vezes nós passamos muito rapidamente por ela, mas que nas entrelinhas mostra um cuidado do Senhor para demonstrar que Jesus não surgiu do nada, não era um aproveitador, mas aquele que era o Messias prometido, aquele que era o descendente do Senhor, o descendente que iria pisar a cabeça da serpente. Nós reconhecemos, depois de todos esses anos, que na cruz do Calvário o Senhor esmagou a cabeça da serpente. Compreendemos, ó Deus, que o Senhor nos inseriu na família da fé, no Israel de Deus, e pedimos que o Senhor, ó Deus, abra nossas mentes e os nossos corações para entendermos um pouco mais acerca das Tuas verdades, acerca do Teu propósito, e que nós possamos render graças ao Senhor, que palavras como essa sejam para nós conforto e conforto ao coração, que nós possamos, ó Deus, buscar ao Senhor com sede, que nós possamos, ó Deus, clamar ao Senhor pelo avivamento da Sua igreja, que nós possamos clamar ao Senhor para que coloque sempre no nosso coração um desprezo absoluto pelo pecado, que nós possamos, ó Deus, reconhecer que nós somos absolutamente necessitados do Senhor, e possamos buscar ao Senhor diuturnamente. Obrigado, Senhor, porque inspirou o evangelista Lucas, que, ó Deus, fez com que ele, no seu trabalho de pesquisa, inspirado pelo Senhor, nos trouxesse a maravilha da Tua palavra, palavra bendita e inspirada. Essa é a nossa oração, no nome do nosso mediador e redentor, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome de quem nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém.